Por que nós não encontramos mais os versículos 9 a 20 do Evangelho de Marcos, capítulo 16, na atual tradução Novo Mundo? Então eu gostaria de lembrar vocês que na versão anterior esses versículos realmente apareciam. Vamos examinar aqui nosso aplicativo e vamos pegar aqui o capítulo 16. Lá no alto começa o versículo 1, aí você vai discorrendo. Essa aqui é a versão de 1986. Então no centro da tela você tem o versículo 8. Olha que interessante. Logo em seguida, você tinha uma apresentação, um comentário, mostrando que em alguns manuscritos é encontrado essa passagem, esse texto aqui, mas todas as coisas que se lhes mandaram, terminando ali com a palavrinha salvação eterna. Então, alguns manuscritos antigos aparece, depois do versículo 8, essa passagem. Já em outros manuscritos aparecem essa passagem que você lê do versículo 9 até o versículo 20. Então, a tradução Novo Mundo apresentava duas conclusões diferentes, porém com notas de observação para orientar o leitor se estes trechos realmente são autênticos ou não. Por exemplo, neste comentário aqui sobre a conclusão longa, mostra que os versículos 9 a 20 são omitidos nos manuscritos mais antigos, a saber, os sinaíticos e os vaticanos, ok? Que já daqui a pouquinho a gente vai poder examinar. Vamos examinar outras passagens da Bíblia, para que nós possamos ver como que outras Bíblias traduzem essa passagem. Por exemplo, lá no alto nós temos Almeida século 21. É uma das melhores versões e que foi produzida recentemente, cerca de 1 ano, 2 no máximo. Uma das mais exatas, e ela tem os versículos 9 até o versículo 20, que você está vendo. Porém, há um detalhe interessante. Note que antes de começar a leitura, no versículo 9, ela tem um colchete. Está vendo o colchete aí? Presta bem atenção. Antes da palavrinha depois aí tem um colchete. E lá no finalzinho ela também termina com um colchete, depois da palavra acompanhavam. Tá? O que esse colchete indica para o leitor? Ele indica para o leitor que esse trecho que ele está lendo é de caráter duvidoso. Não se tem certeza da sua autenticidade. Tá? É isso que o colchete está indicando. E olha que é longo, hein? Não é apenas uma palavra, não. São 12 versículos, tá bom? Se nós trocarmos aqui de Bíblia e formos, por exemplo, logo em seguida, a Revista Atualizada de 1959, ela também tinha um colchete no início e um colchete lá no final. Tá vendo? Interessante, né? Se você já for agora para Corrigida e Fiel, ela eliminou o colchete no início e eliminou também lá no final. Olha lá, claramente, né? Se você for aqui, por exemplo, para Almeida Revista, de acordo com os melhores textos do hebraico e do grego, olha que interessante, ela também tinha um colchete no início e também findava com um colchete lá na última palavrinha, mostrando que estes versículos são duvidosos, Não se tem certeza da sua autenticidade. Se nós formos mais longe um pouquinho ainda, podemos pegar, por exemplo, aqui, vamos pegar um texto grego do 15º século, ou seja, mais ou menos 500, 600 anos atrás. Note que aparece aqui, lá no cantinho superior esquerdo, o versículo 9, tá vendo? O versículo 9 começa ali. Mas ele tem dois colchetes. Quando você vê dois colchetes, ele está declarando, quem elaborou esse manuscrito, está declarando que esses versículos, eles não são autênticos, já não são duvidosos, eles não são autênticos mesmo, tá? É 2. Está aumentando a certeza da falta da autenticidade do versículo, entendeu? Aí, se você for nos mais antigos, vamos ver se aparece, Esse aqui é do 15º século. Agora nós vamos pegar do 4º século, ou seja, vamos voltar uns 1.600 anos atrás aí. Vamos pegar o primeiro Códice Sinaíticos. Olha que interessante, você tem o versículo 8, só que o versículo 9 até o 20 não tem nada, está apagado, Se você trocar aqui o módulo, e for para o Códice Vaticanus, que também é do 4º século, ou seja, de 1.600 anos atrás, também não aparece nada. Ou seja, os manuscritos mais antigos e fiéis das Escrituras não têm a passagem do livro de Marcos, capítulo 16, 9 a 20. Então não há por que a tradução Novo Mundo preservar ela em sua Bíblia. Embora outras traduções fiéis, como nós vimos aqui, boas traduções, como a João Ferreira de Almeida, século 21, atualizada, a dos melhores textos, elas colocaram um colchete, e nas suas Bíblias de papel tem notas explicativas mostrando que esses versículos não são encontrados nos melhores e mais antigos manuscritos.
Então é melhor tirar do que manter, né? Diferente, por exemplo, aqui da Corrigida Fiel, que tirou o colchete, né? Tornando esse acréscimo duvidoso como parte autêntica da Bíblia, né? Como fez também a Revista e Corrigida, que é a Bíblia Oficial da Assembleia de Deus, e se não me engano, da Cristã do Brasil também, tirou o colchete também, para dar a entender ao leitor que não tem nada de errado aqui, tá? Então perceba que a própria João Ferreira de Almeida entra em conflito uma com a outra, né? Muito bem, vamos pegar aqui alguns comentários de pesquisadores acerca dessa passagem. Olha que interessante. O primeiro que nós vamos examinar aqui é da própria século XXI. O que os editores dizem acerca dessa passagem? Olha, os versículos 9 a 20 não constam de vários manuscritos antigos. Há ainda finais diferentes do Evangelho de Marcos em outros manuscritos. Na verdade, são 4 finais diferentes, né? A tradução Novo Mundo apresentou 2. Vamos examinar aqui agora o comentário da Bíblia de Estudo Almeida. Exatamente como está na tradução Novo Mundo. Olha, os versículos 9 a 20 não aparecem em diversos manuscritos. Outros, depois do versículo 8, trazem ou dizem exatamente aquilo que você leu na tradução Novo Mundo bem no início, tá? Agora vamos pegar a Bíblia de Estudo Pentecostal. Perceba que eles são parciais aqui no comentário, né? Eles dizem assim, ó. Depois do negrito, diz assim: embora os versículos 9 a 20 faltem 2 manuscritos gregos mais antigos, exatamente aqueles que nós mostramos para vocês, que são os mais fiéis, considerados mais autênticos, eles constam em outros manuscritos antigos. Então lá no finalzinho eles comentam, já que está em outros, né? Então nós devemos encarar essas palavras como parte integrante da palavra inspirada de Deus. Olha que interessante, né? Bom, jamais eles fariam um comentário contrário àquilo que eles acreditam, né? Porque eles gostam de usar principalmente essa passagem que está aqui, ó, no versículo 17, 18, né? Onde fala aqui dos milagres, né? Que possivelmente os seguidores de Jesus, eles fariam, né? Tá bom? Jamais eles fariam um comentário totalmente contrário àquilo que eles defendem, né? Tá? Vamos pegar aqui um comentário super completo de uma das maiores autoridades, pesquisadores, escritor de várias obras, né? E tido aí no meio catedrático, meio religioso aí, como uma das pessoas que mais conhecem, né? Um dos maiores pesquisadores, manuscritos e passagens da Bíblia, né? Então vamos lá. Olha que comentário interessante que ele diz aqui, ó. Marcos 16, 9 a 20, né? Términos do Evangelho de Marcos. Segundo as suas pesquisas e seus estudos, olha, há 4 términos do Evangelho de Marcos figuram nos manuscritos antigos. Então, existe 4 finais. 9 a 20 é apenas um deles, mas existe outros finais diferentes desse. Então, não tem como uma pessoa, por exemplo, dizer que essa parte é verdadeira, é autêntica. Por quê? Porque existem outras partes diferentes dessa, depois do versículo 8, não é? Olha que interessante, né? Aí você, veja aqui comentário, né? Bem aqui no centro da tela, ó. Deixa eu grifar aqui para vocês um ponto interessante, ó. Vocês vão, com certeza, vocês vão gostar. Essa parte que está em azul, ó. Não são poucos os manuscritos que contêm a passagem. Muito bem, até aí tudo bem. E realmente existem muitos manuscritos antigos que contêm os versículos 9 a 20, como contém também passagens diferentes. E que trazem notas escribais declarando que as cópias gregas mais antigas faltam esses versículos. Realmente tem muitos manuscritos, mas há nesses próprios manuscritos notas dos escribas que os fizeram, mostrando que essa passagem ela não é encontrada nos manuscritos dos quais eles copiaram mais antigos. Interessante, né? E em outros testemunhos, a passagem é assinalada por asterísticos ou beli, os sinais convencionais usados pelos copistas para indicar, presta atenção, uma adição espúria a um documento. Olha que interessante, realmente, de fato, existem muitos manuscritos com essa passagem, porém, esses manuscritos estão sinalizados, vou grifar mais uma vez aqui para vocês verem, estão sinalizados para indicar ao leitor, né, que é uma adição espúria. Olha que interessante, tá? O comentário dele é muito longo, se você puder baixar pela internet, em PDF, seria melhor, né? Então a gente vai rodar aqui um pouco mais rápido, porque se eu for ler tudo que ele escreveu, né, os pontos negativos acerca dessa passagem, esse vídeo aqui teria mais de 2 horas, né? Então a gente está tentando resumir o máximo possível a informação aqui.
até porque é uma autoridade respeitada, não apenas pela denominação dele, que possivelmente é a Igreja Batista, né? Ele faleceu em 2018, mas ele é muito respeitado aí por suas pesquisas, né? Então nós nos apegamos muito assim à parte crítica, né, da escrita. Olha que ele comenta aqui, ó, os 12 últimos versículos do texto de Marcos, comumente aceito, não aparecem nos 2 mais antigos manuscritos gregos. Tá? Vários manuscritos, inclusive 4 manuscritos gregos de escrita uncial, têm um final mais breve. Olha lá. Então realmente o homem foi a fundo, né, e tem nos ajudado aí de alguma forma na parte de crítica textual, a gente a saber a verdade a respeito disso, né? Olha aí, realmente é muito longo o comentário e nos ajuda realmente a saber a verdade sobre esse assunto, né? Então, em resumo, que conclusão que nós chegamos? Não há por que a tradução Novo Mundo preservar os versículos que não se tem certeza da sua autenticidade e que, na verdade, existem muitas provas contrárias que eles realmente não fazem parte do cânon das Escrituras. A exemplo de outras traduções, como a século XXI, a Nova Almeida Atualizada e outras que vocês viram aqui, que ainda são preservadas, como essa, por exemplo, o que eles fizeram? Pelo menos eles colocaram entre colchetes para indicar ao leitor que o trecho que ele está lendo é de caráter duvidoso. Não se tem prova, não se tem certeza clara da sua autenticidade. Pelo menos isso fizeram. Não há por que a tradução Novo Mundo manter esse padrão de informação. Então basta nós retirarmos aqueles versículos, né, que são contraditórios e não se tem prova clara da sua autenticidade. Por isso que a tradução Novo Mundo retirou essa passagem. Eu espero que esse vídeo sirva de ajuda para todos vocês. Um grande abraço a todos.